Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse podcast. Estamos começando o FVCast, o podcast da Clínica FVC. Traremos pessoas fora da curva que fazem a diferença. E como que nós ajudamos essas pessoas a fazer a diferença? Estamos aqui com a doutora Flávia Velger Cohen e o nosso primeiro convidado, Juliano Leon. Mas quem é Juliano Leon? Juliano Leon é lutador de judô, jiu-jitsu e, acredite se quiser, de sumô, professor de artes marciais, fundador do método Mundo Makoto. Juliano, seja muito bem-vindo. Prazer, obrigado Flávia, obrigado Rafinha. Rafinha, porque a gente já se conhece há muito tempo. Como ele apresentou, eu sou lutador de judô, de jiu-jitsu, sumô, wrestling também. Sou professor e empresário e criador do método Mundo Makoto. Mas talvez o que eu, na minha essência maior hoje em dia, seja professor. Eu acho que é o que me move. O restante é um pedacinho de mim que soma para me tornar um melhor professor. Então, tudo em volta é em função de eu ser um professor desde muito novo. Você tem quantos alunos, mais ou menos? Diretamente comigo, 300 e pouco. No método Makoto, mais de 500, 550. Então, explica um pouquinho para as pessoas, né, que não conhecem você ainda e nem, né, o que você faz. Como que surgiu esse método Makoto? Da onde veio? Por que começou? Conta um pouquinho a sua história pra gente. Eu tive uma grande escola, eu tive o privilégio. Eu costumo falar que você se torna um bom professor sendo um excelente kuhai, um excelente aluno. Se você não é um excelente aluno, você nunca vai ser um grande professor. E dentro do Mundo Makoto a gente leva isso tão a sério que quando um aluno que se torna professor, ele ganha a faixa preta, eu dou uma branca para ele junto. Porque eu explico para ele, você está recomeçando e nunca perca, nunca deixe de ser um faixa branca. O espírito de busca, o espírito, aquela vontade de quando você começa alguma coisa, que é muito fácil você se acomodar. São esportes violentos, pesados no dia a dia ali. Tem muitas derrotas, tem muitas vitórias também, mas é um esporte muito competitivo. Então, eu sempre falo, não deixe de ser um faixa branca, mesmo sendo faixa preta. Então, a partir daí começou. Eu tive o privilégio, como eu estava falando, de ter talvez o maior nome, ou um dos maiores nomes da educação física infantil, de judô, o Rufone. Eu lembro, lá no CIB. Fomos criados no CIB, né, também. Todos eu nós, e né? ele, todos nós. E eu tive o privilégio de ser ali o pupilo dele, de trabalhar muito cedo com ele, ajudando eles nas aulas, pelo menos que eu me lembro, desde os 7 anos. Depois mais profissional, assim, estando com ele, com horários, lá, desde os 12. E com 16 eu já comecei a dar aula sozinho em algumas academias, já faixa preta. E a gente ficou junto, se eu não me engano, até os meus 20 anos de idade. E a partir daí a gente começou a divergir de algumas coisas, enfim. E foi uma saída tranquila, mas a partir daí eu comecei a botar mais em prol as minhas ideias. O método Makoto, a espinha dorsal filosófica, é o judô, mas como eu trago elementos de outras artes marciais, minha filosofia, meu modo de pensar, então tem elementos do jiu-jitsu, que eu sou 3º grau de faixa preta, tem elementos do wrestling, eu consigo botar elementos do boxe, elementos da defesa pessoal, tudo na minha metodologia. Então, o método Makoto, tecnicamente falando, da parte técnica da luta, talvez seja esse. O meu aluno, eu tive um aluno agora que ele foi medalha de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Eu vi. Irado. Faixa azul. Ele eu falo que é um protótipo, é o Bruce Júnior, né? O João Vitor. Ele é um protótipo do que eu acredito no Mundo Makoto. O meu aluno, ele tem que saber lutar em pé, de kimono, tem que saber lutar no chão sem kimono, mas se tirar o kimono, ele tem que saber lutar sem kimono, ele tem que estar pronto para uma situação extrema de defesa pessoal. Então, a minha ideia do Mundo Makoto é um grappler. Grappler é lutadores que lutam agarrado, ele ser completo, entendeu? Não só a parte competitiva, ali muito específica do judô, tem também, ele foi um grande judoca, mas que ele consiga lutar em diversas áreas do grappling, de uma forma geral. E deixa eu te fazer uma pergunta. Toda criança, não digo toda criança, mas a maioria das crianças tem ali o contato com alguns esportes na infância. E judô é uma modalidade que sempre a criança ali tem um primeiro contato, né? Como foi esse seu primeiro contato com judô e o que te fez não migrar
para um outro esporte ou para uma outra arte marcial e realmente seguir no judô como uma carreira? Eu comecei no judô, é até curioso, porque minha mãe conta, eu comecei com 3 anos. Eu pedi para fazer judô, acredito que por alguma influência do Aurélio Miguel, tinha acabado de ser medalhista de ouro olímpico. Mas eu sentia necessidade, eu tinha uma chakra aqui da luta muito grande já, isso eu lembro desde pequeno, eu queria a competição, eu gostava de me testar desde pequenininho. Eu apostava com meu irmão, é 7 anos mais velho do que eu, tentava correr mais rápido que ele. E a competição com meu irmão em casa não dava. 7 anos de diferença não dava. Ele é mais velho? Mais velho, 7 anos. Eu falei, pô, quero alguém do meu tamanho e tal. Mas a história do judô foi assim, eu pedi pra minha mãe, não sei porquê, minha mãe nunca falou, ninguém nunca me incentivou, na minha família não tem nenhum lutador. E eu fui no judô, comecei numa academia menor, fiquei 2 dias, não tinha criança do meu tamanho. E aí eu fui pro Rufone. E o engraçado é que no primeiro dia de aula que eu comecei a fazer, eu quebrei o braço. Putz. Eu gostei tanto. Quem acredita, eu acho que tá escrito há muito tempo. A gente acredita. Tá escrito há 40 minutos antes do nada, como diz Nelson Rodrigues, né? E eu ia no segundo dia de aula com o braço quebrado assistir a aula. Caramba. E aí foi vício, foi viciante. Aí eu com 5 já não podia ficar na turma de 5, porque eu era uma criança que despontei muito cedo. Aí eu ia pra turma dos mais velhos. Com 12 eu já tava fazendo turma de adulto. Mas você era uma criança, assim, agitada? E hoje a gente, né, todo mundo fala que as crianças têm déficit de atenção, né? E às vezes colocam até nos esportes. Eu fui uma criança que fui um pouco hiperativa, então eu participei de vários esportes e o esporte, de fato, me ajudou muito até me tornar quem eu sou hoje. Você era uma criança, assim, hiperativa, muito agitada e o esporte te acalmou ou não? Você era tranquilão? Como é que foi? Outro dia até escrevi isso, porque é tão enraizado, eu faço a 35, vou fazer 38 nesse final do mês. Eu tô fazendo isso a 35, então eu não que pra sei. Você eu não sei, eu não tenho uma antes, identidade né? ali na Antes. primeira infância ainda. É. Então é difícil saber se moldou, se eu já era desse jeito, mas o que falam e o que eu sei que eu era uma criança muito criativa, muito criativa. Às vezes não, com certeza a escola normal assim não conseguia prender minha atenção. Eu era péssimo aluno, mas em matérias, sim, mas eu era um ótimo escritor de redação na escola, então era um contraponto. Então, eu acho que o judô, talvez, a palavra dor, ele te dá um pouco de método, de trazer mais para você. Eu era muito artístico. Isso é engraçado. Essa criatividade, o Rufone sofreu muito, muito, e a gente teve, desde criança, vários embates, porque o judô é uma coisa muito fechada, é isso. E eu sempre fui muito criativo e eu tinha dificuldade de aprender como as outras pessoas. Eu nunca aprendi, eu sou um pouco autodidata nesse ponto. Então o Rufone me passava uma técnica, eu olhava assim, criança, eu não conseguia fazer. Aí ele dava meia volta, eu bolava uma outra forma de fazer a mesma técnica. Isso é incrível. Um pouco de preguiça, talvez, de aprender a forma, mas isso eu acho que foi um diferencial. E graças a Deus, a partir do momento que ele como um grande mestre, ele viu que eu tinha esse diferencial, ele não sobrepôs a vontade dele e me deixou ser livre na criação. E até a parte técnica, a parte do mundo Makoto, enfim, da minha vida, foi muito, assim, artística, criativa mesmo. Então, você dá aula e você forma muitas crianças. E eu ouvi, a gente falou do CIB, eu jogava vôlei no CIB junto com a Flavinha. Sim. E eu fui atleta do Marcelo Alemão. Ele foi, salvo engano, auxiliar técnico da seleção brasileira. A gente tinha medo dele. Exatamente. Pô, ele foi um grande treinador técnico do voleibol. E eu acho que o voleibol hoje do Brasil é o que é também por conta deles, como de outros. Bebeto de Freitas, Jorge Barros de Araújo, grande Jorjão, e por aí vai. E eu nunca vou me esquecer quando o Alemão botou todo mundo sentado na quadra. Todo mundo, nós éramos, sei lá, 30, 40 crianças. Ele falou assim, vocês estão aqui jogando vôlei. A gente vai treinar para jogar vôlei. Mas daqui, se sair um jogador de vôlei, já é muito. Mas vão sair advogados, vão sair engenheiros, vão sair empreendedores, vão sair empresários. Então, o que eu queria que você falasse como um formador de jovens é como que o esporte consegue fazer um bom administrador,
consegue fazer um bom engenheiro, consegue fazer um bom arquiteto. Porque muita gente tem isso. Mas eu vou botar meu filho lá pra jogar bola. Ele não vai ser um Neymar, ele não vai ser o... Mas, cara, ele vai se beneficiar do esporte. Então, a minha pergunta é, como que o esporte pode ajudar no desenvolvimento infantil? Essa é a minha pergunta. Hoje em dia, esse discurso do alemão acho que está mais atual do que nunca, assim, e é o que eu prego mais, principalmente para os pais. Eu costumo dizer que dali, se sair exatamente... Cara, é muito difícil, ainda mais um esporte como o judô, como o jiu-jitsu. Mas dali você vai aprender tanta coisa. E o que me moveu até aqui, continuar competindo, não tem mais chance de ir para uma Olimpíada. Mas o que me trouxe até aqui, ser um baita profissional, ter disciplina até em casa, como marido, como chefe de família, foi aquela chama olímpica que o meu professor botou em mim desde novo. Então, não tem como, é o nosso combustível desde que nasceu. E eu trago isso muito para os pais, que às vezes, quero que o meu filho compita. Às vezes eu pergunto pro pai, mas ele quer competir? Tipo assim, é uma vontade sua? Eu costumo falar também para os meus alunos, e eu deixo isso bem claro, eu sou muito realizado na minha carreira como atleta. Então vocês não têm necessidade nenhuma de me realizar. Se você quer, como tem esse aluno meu que está despontando, eu tô aqui pra caramba. Eu amo. Amo mais do que você. Pode ter certeza. A nossa geração é apaixonada. Porque a gente lutou realmente para continuar lutando. Hoje em dia as coisas são mais fáceis. Mais fáceis. Mas você quer ser um empresário? Cara, o judô, o jiu-jitsu vai te ajudar. Você quer ser um médico? Naquele momento que você tem que tomar uma decisão, você vai... Olha, eu posso falar até por mim, assim, eu fui uma criança hiperativa, não TDAH, não digo isso porque eu sou muito focada e muito concentrada, mas eu era uma criança muito agitada. E, de fato, eu ficava na escola o dia inteiro e depois ia pro CIB, então eu ficava na escola de 7h45 às 15h. Às 15h o ônibus, lembra? A Dolores me deixava no CIB, eu fazia natação, eu competi na natação, eu ganhei na natação. Eu fazia ginástica olímpica, eu competi na ginástica olímpica, eu ganhei na ginástica olímpica. E depois eu fui federada de voleibol, eu super baixinha, fui levantadora, nós fomos pentacampeãs cariocas. Então eu acho que o esporte, cara, ele direciona, ele te dá foco, ele te dá concentração, ele te dá tomada de decisão. Eu, como médica, às vezes você tem que tomar uma decisão rápida, né? Então, assim, você fazendo esporte em grupo, você fazendo esporte individual, eu acho que o esporte ele é capaz, de fato, de transformar e melhorar o caráter, a disciplina de uma criança, entendeu? Meus filhos, eles são obrigados a praticar esporte, e o qualquer esporte, que ele seja. tem um ponto que é fundamental. Ele te frustra. Ele te frustra, você E ganha, você perde, você ali. aprende, você tem que se dedicar, você quer ser melhor do que o outro, te dá um espírito competitivo. Sim. Porque a vida você tem que ter não que você tem que passar por cima das pessoas, né? Não é passar por cima de ninguém. Mas você tem que treinar para ser melhor do que o outro. Sempre, né? A gente tem que estar em busca de ser sempre melhor, né? Eu acho que hoje em dia, sou apaixonada ainda pelo com esporte. tantas informações... Eu queria ter sido uma Daiane dos Santos. Eu sou uma Daiane dos Santos frustrada. Cara, hoje em dia, com tantas informações digitais... Ai, gente, e praticamente... sei lá, cara... quase que uma obrigação, entre aspas, que a criança tem que ter celular, a criança tem que ter videogame, a criança tem que ter isso, a criança tem que ter aquilo, e muitas vezes o esporte... fica em segundo plano. Na minha época, na nossa época, cara, o esporte era a primeira coisa que você fazia. Mas isso você falou muito importante, frustração. A criança hoje em dia não tem frustração nenhuma. A maior lição que eu passo hoje em dia é ensinar a criança ou adolescente a trocar o prazer rápido. É isso, é o mais importante. De uma curtida, de uma... É atual, a gente tem que... sim, a gente tá aqui, né? Claro. Mas de uma... mudar de fase no videogame... para um prazer incerto, distante, mas se você conseguir, vai valer a pena pra caralho. E se você não conseguir, a jornada que você traçou até ali vai te tornar uma pessoa melhor em todos os âmbitos da sua vida. Então, talvez a maior lição, por uma geração que tá cada vez mais sendo cuspido na sua cara o prazer momentâneo. Imediato. É você... Isso é muito difícil. Isso tá sendo o maior desafio para mim como professor, tá? Eu peguei uma mudança de chave, eu costumo falar que a minha percepção de 2009, 2010, a geração que veio, eu tive que mudar meu método de aula, eu tive que tornar minha aula mais dinâmica ainda,
com pequenos nortes, pequenos ciclos para manter a criança motivada. Porque eles se cansam muito rápido, É. né? Igual um vídeo do TikTok, Sim. né? São 15 segundos. Eles Se não não ti- assopraram fita de videogame é isso. ou esperaram pra alugar a fita. É verdade. E rebobinar assim, né? Não, e tem muitas coisas boas É. nessa geração. Não tô criticando. Eu acho que a gente conseguiu o equilíbrio de trazer Óbvio. um pouco da nossa experiência, como os nossos pais trouxeram pra gente. Entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta agora pra gente entrar num ponto interessante da sua vida. Nessa sua jornada, não sei pra quem tá nos assistindo agora, você tem uma doença autoimune, né? Eu queria saber de você primeiro, qual que é essa doença autoimune, ou quais são, como e quando você descobriu essa doença na sua vida. Eu descobri quase de trás pra frente, né? Na verdade, eu acredito que eu tenho essa autoimune desde os 3, 4 anos. E sem julgamento, mas na época o acesso que as pessoas tinham com 3, 4 anos... a primeira recordação que eu sempre lembro do meu joelhinho branco de psoríase. E eu explicava pros amigos da escola o que era, tentava explicar da forma emocional, enfim. E a tratava com pomada, enfim, mas isso foi toda a minha vida. Eu, com 10 anos, 10 para 11, imagina, em 1995, fui diagnosticado com síndrome do pânico. Na época ninguém nem sabia que isso existia. Que idade você tinha? 10. 10 anos? 10 anos. Mas eu já tinha antes. Já tinha tido picos antes, mas ninguém não tinha nem ideia. Mas o que você sentia? Qual era a sua sensação? Porque você era um menino de 10 anos de idade. Isso que a gente não tem nenhum lastro pra entender, né? Mas eu cheguei a um ponto de achar que a minha vida ia ser aquilo, realmente. Eu tive um anjo na minha vida, foi o doutor... Desculpa. Eu sou meio emotivo. Um anjo que descobriu na época que era síndrome do pânico, era um tratamento bem caro, enfim. Depois de 3 meses sofrendo muito, assim, eu fui campeão brasileiro. Essa história é bem curiosa, assim, eu era muito bom, assim, ganhei a seletiva no Rio, 11 lutas, e eu lembro que eu fui pro Campeonato Brasileiro. Na primeira luta eu perdi, não consegui me mexer. De dor? Não, ficou paralisado. De pânico, síndrome de pânico. E eu não sabia, tipo assim, sentia descolar, tipo, ter um descolamento. E aí o meu professor me levou no banheiro, me deu um banho de água gelada, me acordou, na época também. Ninguém tinha conhecimento. Ninguém tinha conhecimento. Voltei, ganhei todas as lutas de pom, enfim. E eu tive alguns casos andando na rua, enfim, aí alguém viu, um amigo da minha mãe viu, o Tuti, falou assim, cara, isso é síndrome do pânico. A minha mãe, que isso? E aí eu fui nesse médico e descobriram. Então... Qual médico? Dr. Rogério Marrocos. Ele na época já era uma top e ninguém sabia. Isso conversando com a doutora, né? Por isso que eu falei de trás para frente. Na verdade, a autoimune sempre esteve lá, porque ela devia de alguma forma estar inflamando o meu intestino e eu não conseguia produzir a quantidade de serotonina. Blá, blá, blá. Então, onde começou? Começou lá atrás. Onde foi a ponta do iceberg? E aí que em 2000... é difícil saber, eu tinha 26 para 27 anos, menos 10, tá? 2012, 11, eu ia me aposentar. Eu falei, tô velho. Se eu soubesse, tô treinando loucamente até hoje. Até demais. E aí eu era atleta do Flamengo. E eu falei, vou parar, não dá tempo de terminar. Tem muita dor no corpo, enxaqueca. Começando a ter uma depressãozinha assim, cara, não tava legal. Não tava legal. Eu falei, tô velho. Isso com quantos anos? 27. Não, que pro judô você já começa a perecer. Sim. E aí uma pessoa virou pra mim, cara, você já tirou o glúten? Eu falei, glúten? O que é glúten? E como eu falei, eu sou um autodidata, né? Tipo assim, você me dá uma informação, eu vou, né? Aí eu falei, besteira, eu tirei uma semana. Aí o meu treino fez assim, uf. É incrível. Aí eu falei, caraca. Coisa da minha cabeça, como é que fala? Sugestão, sei lá, Aí eu treinei muito mal outra. Aí eu tirei de novo. Eu tirei umas 4 vezes. Quando até aceitar, eu falei, por um descendente de siciliano, você tirar o glúten E aí eu tirei, eu rendi mais 5, 4 anos normais, assim. E aí... Só retirando o glúten da dieta? Só tirando o glúten. Nada mais diferente? Mas eu acho que a minha força, assim, a palavra, o meu tesão mesmo é performance. E aí,
eu falo assim, eu sou um carrinho de Atleta, né, Fórmula 1, cara? É um atleta Aí profissional, né? eu tirei o glúten, eu falei, porra, tô com 32, cara, a molecada vindo aí, o que eu posso fazer? Aí eu tinha muito nariz entupido, psoríase continua, pum, tirei a lactose. Treino fez assim de novo. Aí eu comecei a meter muito a cara. Aí nesse Mas meio... você foi estudar sozinho, pra Sozinho, começar a ler correndo sozinho, atrás, correndo loucamente. atrás. É o que eu Muito, falo, cara. muito. As pessoas, a informação é poder e o Muito. conhecimento liberta, né? Muito. E eu Porque sou muito você tem como agradecido- procurar as coisas, né? A médicos como uma senhora que compartilha informação na internet. A internet, as pessoas criticam, como a gente falou, a molecada tem uma dosezinha ali de prazer muito rápido, mas, cara, se você quer informação... É isso, de qualidade. Obviamente você não vai virar mas você pega ali uma informação, se aprofunda, pega livro, isso. corre atrás. E aí eu comecei a estudar muito isso, muito. Eu fiquei... Comprava curso, enfim, tem vários médicos que eu acho que a gente conhece, que a gente Muitos. compartilha informação. Isso a gente tá falando de 10 anos atrás, tá, pessoal? Isso aí, é verdade. E a partir dali eu comecei, aí já entrei com... Pode falar o nome de quem você quiser, tá? Não, Eu ia comecei falar de a... suplementos, né? de suplementos. Ia tomar algumas coisas. Comecei a tomar o Buquinol. Tem que aumentar o ômega 3, você tem isso, né? E aí você começa a juntar as informações e vai correndo atrás. E, enfim, até chegar na doutora Flávia, que já tinha ali uma bagagem de muitos anos correndo atrás. Também. Porque, às vezes, você chegava no médico, era aquela... Ele falava a mesma coisa... E aquilo já não me atraía mais. Falei assim, cara, não, eu sei que tem difícil. mais coisa atrás aí. Não é só um remédio. Antes da gente entrar nesse ponto, que a gente vai entrar nesses tratamentos e tudo que a gente usou e etc. Eu quero te perguntar uma coisa. Nessa sua história, nessa sua trajetória da descoberta da doença e etc., o que mais te limitou? Qual foi o ponto, assim, limitante que você falou, cara, não aguento mais, daqui não dá mais, eu preciso realmente procurar informação, procurar novos tratamentos, etc. O que de fato te limitou? Cara, Te limitou? Qual foi a virada de chave, sim, né? sim, Assim, que te levou realmente a buscar essa informação? Tem uma história muito boa que... É uma história, tá? Que ilustra bem isso. Tinha um senhor com um labradorzinho ali sofrendo. E aí o cara perguntava, pô... Porque o seu labrador tá sofrendo? Tá? Não, ficava resmungando ali. Aí no outro dia, o dono do labrador, assim, o labrador deitadinho ali em frente à casa dele, aquelas casas de madeira dos Estados Unidos. Pô. E aí o cara um dia, pô, posso ajudar? O seu cachorro tá aí resmungando, né? E aí o cara fala, não, que ele vem aqui todo dia e senta aqui tem um prego. Mas por que ele continua sentando no prego? Não dói, aí o cara falou, dói, mas não dói bastante. É isso aí. Então doer sempre doeu, mas precisou doer isso muito aí. pra você tomar uma Mas atitude. você falou tudo. Tudo. Que eu também, como portadora de doença Sim. autoimune, é exatamente isso. A gente sente todo dia aquela dor e vai seguindo a vida, né? Sim. E vai achando Vai, que aquilo é você normal. acha que é normal. Você acha que aquilo é normal e vai até que chega uma hora que você não consegue mais. Sim. Te incapacita de uma maneira que ou você muda completamente o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, né? O seu jeito de viver, ou você não vai conseguir mais, né? Foi isso, pelo menos, que aconteceu comigo, né? E eu tive 2 pontos, assim, que eu sou um louco por performance e um esporte de luta, você sabe da sua capacidade, você começou a estar limitado com dores e... Putz, isso é demais. Mas essa é a dor física, mas a dor da alma, que tem uma ligação muito grande, quem estiver vendo o podcast... Eu não sou médico, mas tem uma ligação muito grande Enorme. com o autoimune, com o seu intestino inflamado, com um pouco de depressão, com síndrome do pânico. A partir do momento que eu entendi isso, mas o que doeu foi a dor da alma. E assim, é incrível você falar isso, porque não sei se todo mundo sabe, eu sou médica infectologista, né? Infectologista raiz, assim. Então eu demorei muito para aceitar essa dor da alma. Entendeu? E porque eu fiz vários tratamentos convencionais também, não sei se você chegou a fazer tratamento convencional, então eu tomei imunossupressor, tomei corticoide, tomava anti-inflamatório todos os dias, e aquilo ali não estava melhorando a minha doença, só me deixava mais, né, nem melhorando a minha saúde, né, só me deixava mais doente. E aí quando eu entendi que tinha que tudo ser linkado, né, que a alimentação tem a ver, que você cuidar da sua alma tem a ver, que você entender um pouco o seu passado tem a ver, que você alinhar os seus chakras tem a ver, né, eu aceitar isso demorou um tempo. No intestino, cérebro. Eixo, intestino, cérebro. A gente que tem psoríase, eixo, intestino, pele, né? Que tem tudo a ver. A gente come alguma coisa diferente, já era, né? Sim. Na hora, você sabe, né? Na hora. Às vezes eu tô no meio do prato, eu falei, vai dar ruim.
Vai dar. Eu tava comendo outro dia, não vou falar que o restaurante tava uma delícia a comida. Um filézinho de salmão, um risotinho de brócolis, purê de batata baroa. Tava uma delícia. No meio do prato, eu parei, falei, vai dar ruim. Já fiquei enjoada. É incrível como a gente é sensível. Sim. Provavelmente tinha alguma coisa ali que não não faz bem. Na hora, cara. É surreal. Eu sei que você também, às vezes, aparece lá na clínica. Inflamei, doutora, inflamei. Olha aqui meu joelho, olha aqui. O que a gente vai fazer hoje? E a inflamação, a parte física, é o que eu falei. A gente, a casca grossa, vai, luta. Vai. É isso aí. Né? Mas a parte mental, às vezes você... Não. brain fog, que você não sabe. As pessoas, às vezes, nem sabem que elas estão com não sabem, porque vivem daquele jeito. Se acostumaram a viver daquela maneira. Eu já fui essa pessoa. Quando você muda também. a chave, o mundo se abre pra você. O mundo se abre. E aí as pessoas, poxa, mas você não quer comer um pão? Não, eu não quero, cara. Porque eu sei que vai me fazer tão mal. Vai me dar um brain fog tão sinistro, entendeu? Hoje eu tô o quê? Tomando café. Por quê? Porque eu tenho que ficar ligada, produtiva, né? Quanto mais eu como, menos energia eu tenho. Eu não sei se com você é assim, eu falei isso outro dia. Quanto mais eu como, menos energia eu tenho, cara. Teve um post de alguém, que eu não lembro quem que eu sigo, e aí tava dando 5 dicas. 5 dicas pra alguma coisa. Pra ser menos ansioso, eu acho. E aí uma das dicas era não pular refeição. Eu falei, cara, comigo é totalmente o contrário. Se eu fico comendo o tempo inteiro, aí mesmo que eu fico mais ansioso, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. A Flávia falou agora de tratamentos que ela fez e que não... Você fez algum tipo de tratamento que você não viu melhora, que você ficou fazendo e pra você não funcionou? A gente não tá falando aqui se funciona ou se não funciona. A gente tá falando que não funcionou pra você. Se não teve, então, beleza. Não teve, mas tô pensando aqui como... O que aconteceu? Esse mesmo doutor, eu voltei nele. Essa história daqui é bem ilustrativa, tá? Eu tava me preparando pro Mundial Mundial sem kimono em Anaheim, em 2019. O cara fala de Mundial, de Olimpíada, assim, como se eu fosse trotar na lagoa. Só pra vocês entenderem. O cara que vai pra Olimpíada é um ET. Ele foi pra Olimpíada, ele já é um ET. O cara que ganha uma medalha na Olimpíada, o cara que ganha medalha de hoje esquece. Não, é outro. Não. Mundial, sem kimono, jiu-jitsu. Difícil pra caramba também, mas não é Olimpíada. Olimpíada eu queria muito e eu tô aqui por causa dela, mesmo não tendo ido. Enfim, eu tinha conhecido um preparador físico, um gênio, Jun Igarashi. Ele foi um dos caras que trouxe o levantamento olímpico, enfim. E eu tinha encontrado um sensei. Um sensei, não só na preparação física, mas um sensei... Foi o cara que me deu a primeira ideia do vazio. Sensei é um mestre. É um mestre. Sensei, a tradução que eu mais gosto do japonês mais arcaico é aquele que ilumina o caminho. Caramba. Os carinhas que iam na frente para iluminar para quem vinha atrás. Maneiro. Então, eu encontrei um sensei. E depois que eu fiquei mais distante do Rufone, enfim, eu fui correndo muito atrás de alguns senseis. Eu falei, puta, me encontrei. Esse cara daqui é um cara que vai me nortear, vai conversar comigo, tá. Ele entende, já foi lutador e tal. Fui lutar esse Mundial, e aí eu senti na luta, o que acontece? Aí eu vou especificar muito, mas alguns remédios, eu tomava remédio para síndrome do pânico até aquela época, tá? E eu acho muito válido se você tá ali no buraco, se você ainda não consegue sair e tal. E eu sentia que eu ficava meio segundo atrás na reação. Ou quando eu precisava daquela agressividade, era como se fosse um limitador de velocidade que não deixava. E eu queria muito ser campeão mundial. Eu ainda quero ser campeão mundial muito em função daquele moleque que começou lá atrás, e, enfim, teve que fazer algumas escolhas de trabalho, que não conseguiu manter ali um nível alto, enfim, coisas da vida que me trouxeram até aqui, então sou muito agradecido por todas elas. Mas, enfim, tava tudo perfeito, corpo perfeito, voando, treinando bem, eu senti que eu fiquei meio segundo, eu comecei a ficar muito... Não conseguia desenvolver a luta. E aí eu perdi nas quartas de final, aí eu voltei pro Brasil. Só que eu tava com vergonha, mesmo burro velho, eu tava assim, cara, como eu vou falar com ele? Esse cara é o melhor, um dos melhores do Brasil e tal, como eu vou falar pra ele? Pô, o cara me abraçou e tal, me deu toda a condição de ser campeão mundial. A gente tem o judoca tem esse curraizão dentro dele, sabe? Esse discípulo. E aí eu falei assim, cara, cheguei no Brasil, falei assim, vou esperar até amanhã pra ligar pra ele, mandar uma mensagem agradecendo e tal. Porra, ferrou. Aí... Peguei o telefone, passou um dia, eu peguei o telefone, mandei mensagem pra ele, falei assim, sensei,
desculpa, o senhor fez tudo o que podia fazer, eu errei, eu tô tomando atitudes para melhorar minha performance, minha mente, blá, 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 Pô, te amo, muito obrigado por tudo, não vou mais te decepcionar. Ele morreu nesse dia. Caraca. E ele, não sei se ele viu essa mensagem. Eu mandei a mensagem 9 da manhã, enfim, não sei se ele conseguiu ver, ele faleceu nesse dia. Do nada, assim. Ele viu. Não, depois, com pra quem certeza acredita, ele viu. eu pedi pra Deus mandar sempre se ele não recebeu, enfim. Cara, e aí o que aconteceu? Imagina, era final do ano. Gente. E aí eu já tava tipo assim, pô, quero tirar o remédio, porque esse remédio, pô, vou conversar com o Dr. Rogério, porque, cara, né? E aí tomei essa porrada. E nisso teve outras porradas, quando eu tava entrando nos Estados Unidos para lutar o Mundial, eu fiquei sabendo que a minha maior academia, onde tem o Mundo Makoto dentro, tinha fechado e eu tinha uma semana para avisar pros alunos. Aquele caos. Aquele caos. O que aconteceu? No dia 31, às 11h50, de 19 para 20, eu tive uma das maiores síndromes do pânico que eu não tinha há 10 anos na minha vida. Caramba. Comando remédio. E aí já fui pra baixo, falei, realmente não dá para tomar remédio, de repente vou ter que tomar mais remédio ainda, e eu já tava nessa pegada de alimentação, de tudo. Cara, fiquei no chão. E aí eu consegui, dia 7 de janeiro, fui no Dr. Rogério, depois de 40, 50 minutos conversando, já planejando aumentar o remédio, eu frustradíssimo, triste. E aí ele virou pra mim e falou assim, você é um animal. Porra, olha a sua vida. Não, peraí. Ele parou. Falou assim, você tem disciplina pra isso. Vou te apresentar um psicólogo que trabalha com isso, você vai fazer alimentação assim, você vai desmamar o remédio assim, eu tenho certeza que você vai conseguir. Cagar. Porra, quem teve cara. síndrome do pânico, meu, eu nunca tive você fica muito cagado de ter de novo. E o pior da síndrome do pânico, se você parar pra pensar, você tem 10 vezes na vida. Mas o medo de você ter a síndrome do pânico que te limita. Porque é tão chato, é tão frustrante, é tão limitante. E aí eu fiz o tratamento, aí eu fazia desde correr Rafa deve saber disso, numa frequência cardíaca tal, para liberar tal coisa, para ajudar, conseguir mergulhar no mar, meditar, cara, tudo. Sou disciplinado. Mandou fazer, eu fui desmamando o remédio. Quando você desmama o remédio, o desmame é muito chato, você tem uns choques assim e tal. Mas eu fui na garra, é o que eu queria ser campeão mundial, queria honrar o meu sensei que tinha falecido, não queria ficar, tipo, dependente. E aí, janeiro, fevereiro, março, em março, vem a pandemia. E eu tava desmamando. Foi agora. Foi agora. Recente. E aí, quando veio a pandemia, o meu doutor falou, pô, Juliano, se você quiser voltar a tomar, eu entendo, a gente, faz depois como passar isso e tal. Eu falei, não, vou aguentar. Tipo assim, e aí fui pra casa da minha mãe, treinando, e talvez foi uma das maiores lições. Como eu falei, Juliana é lutadora, mas a minha missão é ser professor. E se você ama muito a sua missão, não é o lugar ou qualquer coisa que vai te impedir de ser um professor. Na época nem existia isso. Eu, no segundo dia, eu botei o celular, botei uma lona no chão da garagem da casa da minha mãe, eu comecei a dar aula online, aberta para o Brasil todo, de judô infantil. De domingo a domingo, a gente deu 150 aulas online. Dessas 150, eu tive síndrome do pânico em 4. Caramba. E quando Durante a aula? Não, antes de entrar, naqueles 10 segundos. E ninguém sabia em casa. Mas a minha preocupação em estar servindo... É maior. Era maior. Eu falei, eles não podem ver que o tio Leon está mal. Isso. Porque era uma loucura. Que hoje em dia a gente já... Aquele início, você nossa, viu isso de perto. Você falou uma palavra transformadora, servir. Servir. Quando a gente tá pra servir, e quando a gente quer servir, nada para a gente. As pessoas falam muito de ser um samurai. Um samurai, a tradução de samurai é servir. É um servidor. É aquele que serve, samurai. E aí, foi muito legal. Chegou dias que teve, sei lá, números bizarros. Naquela época, todo mundo em casa deu 90 mil na minha live, quando o Chico Salgado entrou. E eu convivendo, as pessoas não sabiam em casa que eu estava convivendo com aquilo.
aquela guerra interna. E, na verdade, a gente não sabe quem serviu quem. Isso aí. Porque eu me mantive ativo, né? ativo. Também. E a doutora vai entender uma coisa que falaram muito, perguntavam muito pra mim assim, você sabia que vinha a pandemia? Você se preparou pra isso? Claro você que sabe? não, gente. Ninguém sabia. Não Ninguém se sabia. preparou pra isso, Porque eu fiz né? uma parada muito legal. O Jornal Nacional foi lá na minha casa fazer entrevista, mostrar. E de verdade, financeiramente foi muito brabo, mas a gente deu aula ali no 155 sem parar. Aí, 20 dias depois, os meus meninos que têm 30 anos, eles começaram a entrar online minha mãe, de 70 anos, era o meu boneco, para ensinar os golpes. Eu me baseei em 3 pessoas para dar aula online ali. Eu baseei no Silvio Santos, no Emílio do Pânico e no Alexandre Araújo, que apresenta o Pop Bola. E você tinha que entreter, e aí começou a entrar avó, começou a entrar gente que estava sozinha em casa para assistir a aula. Maneiro. Aí depois disso, um mês depois, eu falei, tem que fazer para os pais. Eu criei o Quinta Pergunta, que como eu tenho muitos alunos e pais que são pessoas famosas, enfim, aí eles entravam, faziam um programa, a Quinta Pergunta, que eram 5 perguntas, 8h30 da noite, que eles botavam o filho para dormir, os meus alunos dormiam, os pais entravam. Enfim, foi servir. E aí o que eu falo, né? Quando vem uma coisa ruim e a gente pode tirar proveito daquilo pro bom, né? Tipo assim, a pandemia, é até horrível falar isso, mas eu aprendi muito. Sim. Eu cresci muito, eu amadureci muito, eu construí muito. Várias coisas novas vieram a partir de uma coisa muito ruim que foi, de fato, a pandemia, né? Eu me transformei na pandemia. Pois é, então assim, é isso que a gente tem que mostrar também, que a vida, às vezes, a gente tem que estar preparado para os altos e baixos. E é no baixo, né, que você pode se transformar e crescer para melhor, sempre, né? Porque se você está sempre bem, de onde você vai tirar a sua força? De onde você vai tirar a sua energia? O que você vai querer modificar, né? Então, cara, a pandemia, ela veio para transformar. E quem pôde tirar proveito, conseguiu, assim como você, né? Tem uma frase da Honda, campeã do UFC, que eu falo muito para os meus alunos, que ela fala, você tem que aprender a dar o seu melhor nos seus piores dias. É isso, cara. Você não sabe se a Olimpíada vai cair no dia ruim. É isso aí. Então, às vezes, quando eu estiver preparado, eu sempre falo também, lutadores lutam. Lutadores lutam, é isso que eu espero dos meus alunos. O resultado, cara, vai ter, não vai ter, é muito fino uma competição. Quem teve ali dentro é detalhe atrás de detalhe. É detalhe atrás de detalhe que pode ou dar tudo certo no dia que tava dando tudo errado. Mas lutador luta. Agora deixa eu te perguntar, como você conheceu e chegou até a gente? Boa, né? Né? Boa. Tipo assim, beleza, a gente já tá Amigos, com né? 40 minutos de podcast. Agora, assim, como que você chegou na clínica Gente, FVC? é mesmo. Na Essa verdade, história é incrível. A gente se reencontrou depois de 35 anos. Só. Na verdade, eu não Você sabia. me chamava de Rafinha Big Mac. Big Ele Mac. nem sabia quem eu Quer que era. eu fale irmão. por que Rafinha Big Mac? Pode falar. Não sei se pode. Aí eu não sei. Que as meninas falavam que tinha um bocão assim. E ainda tem, né? Tem. E sem preenchimento. Então, a gente se conheceu muito pequeno. Eu não sabia que vocês dois eram irmãos, até porque o sobrenome é diferente. E eu bati num teto de saber de autoimune, de ser um autodidata. Tem a Duda, que é a minha nutricionista, Duda Guaraná, que me ajudou muito. Está comigo até hoje. E eu falei com ela, poxa, eu tô correndo atrás, queria melhorar mais, estava sentindo ainda que dá para melhorar. É o que eu falei, dá para melhorar. Um eterno faixa branca. É isso aí. Né? E procurando ali, apareceu a doutora Flávia num post daqueles que eu adoro dela. E eu mandei uma pergunta. É mesmo. E ela respondeu. E eu tinha muito conhecimento já, assim, Aí ela mandou, ela escreveu uma parada Não foi que um post que eu fiz sobre psoríase? Foi. Eu não sei, acho que foi. Não me lembro. Não também. lembro. Alguma coisa de autoimune. Mas você me Mas disse foi muito uma coisa, não sei engraçado. se você vai lembrar. Isso sem saber que a gente... Não, Não, sem saber zero. que nós Zero. éramos Mas como irmãos. que você seguia ela? A vida de internet. Internet. Eu mesmo. era tão louco de performance Entendi. que eu vi um médico desses top, fala, pô, Entendi. esse cara daqui pode me Entendi, ensinar alguma entendi. coisa. É isso. Diga quem tu segues, que eu te direi quem és. Flávia Cohen. Aí apareceu um post, eu nem sabia que ela era do Rio e tal. Eu falei, cara, maneiro esse post. Não sabia disso.
que ela postou. Olha que eu falei, sabia muito. Falei, isso daqui eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu mandei, ela respondeu. Respondi, eu respondo 100% das pessoas. Aí eu falei, nossa, ela responde e tal. Aí ela falou de um tratamento que eu nunca tinha escutado falar. Aí eu falei, ela é sinistra. Aí eu comecei a seguir, comentar, blá, blá, blá. Virei aquele fã, né? Até dá um medo, né? E aí o Rafa falou assim... Ele deve ter visto eu escrevendo algum comentário. Pô, obrigado, doutor. Eu gosto muito de agradecer como a doutora que compartilha conhecimento. Então eu postei alguma foto com meu irmão e você comentou, você é irmã de batom. Não, eu falei com ele. Ele falou comigo. Eu acho que eu te vi num comentário. Me viu num comentário, ele entrou, me viu de roupa de sumô, foi uma bagunça. Aí ele falou, ela é minha irmã. Eu falei, caraca, sério, sua irmã é sinistra. Eu já troco uma ideia com ela, tal. Aí vocês me falaram do projeto da clínica pra eu conhecer e estou completamente viciada na clínica. E aí, como que o mundo é, né, cara? A energia e tudo, isso total. A gente contou toda essa história pra dizer que o que a gente vibra, a gente atrai pessoas com a vibração parecida. Exatamente isso. E como que a gente te ajuda hoje? Como que a clínica te ajuda hoje? E vamos ser objetivo. Como a clínica te ajuda hoje na sua performance? Então, eu sou multifacetário. Então, como professor, na sexta aula eu estava cansado do dia. Hoje em dia, às vezes, eu dou 8, 9 inteiro. Principalmente depois de... Tem um protocolo da doutora, depois quem quiser pergunta para ela no inbox, que faz você ganhar muito mais dinheiro, porque você consegue trabalhar mais e melhor. Então, enfim, eu consigo dar mais aulas com mais qualidade, eu consigo ter mais energia. O meu público é 80% criança. Então, se você não chegar no ritmo, a criança te engole. É verdade. E além das crianças, tem os pais das crianças, né? Sim. A gente deixa a parte, não vamos expor, né? Aqui eu sou mãe, mas graças a Deus não sou dessas mães. Não, eu conheço algumas que são perigosas, entendeu? Mas... E eu também sou muito sortudo. Eu tenho grandes famílias comigo. Isso é muito bom. Que abraçaram total. Mas realmente, às vezes os pais, a gente... atrapalham mais do que ajudam, né? Eu sei. Mas a gente conversa, a gente tenta... Porque a gente dá uma visão... fora da ilha, né? Cara, eles fazem o melhor que eles podem fazer com as ferramentas que eles têm. E uma liderança diferente, muita coisa eu consigo que o pai não consegue, simplesmente por ser uma terceira liderança, uma segunda liderança. Isso é importante. E eu tento explicar isso para os pais, eu falo assim, cara, aqui é o momento da criança, deixa comigo. Deixa comigo. Aqui tem uma mente mestra dentro dessa aula, tem uma linha de pensamento, senão contamina. Às vezes a criança, ela tá mal comportada por algo que aconteceu em casa. Isso aí. E aí você não consegue desempenhar o trabalho e até consertar esse problema. Então hoje a clínica te ajuda diretamente na sua energia... Primeiro a energia para dar aula, que, enfim, como eu falei, minha principal é ser professor. Como atleta, a minha recuperação, isso daí nem se fala, mas isso daí a gente já sabia. Isso daí, quando a doutora botou a mão em mim, eu já sabia que eu ia desempenhar muito melhor. Por exemplo, eu vim de uma virose forte e eu falei, Doc, não tô conseguindo pensar direito, eu tô com brain fog, não tô motivado. Ela fez um protocolo lá dela, poção mágica da bruxa, que aí eu, pum! Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de você chegar até a clínica, você já conhecia essa metodologia de tratamento? Porque não é uma... Assim, é uma realidade nos Estados Unidos já, mas aqui no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro é muito pouco conhecida essa metodologia de tratamento de terapia injetável, soroterapia, terapia intramuscular. Você já conhecia esse tipo de tratamento? Lá fora, o que eu tive acesso foi uma coisa muito básica comparado ao que a senhora faz. Eu costumo falar que a doutora é uma artista. Assim, ela olha para você, ela faz as perguntas e ela fala assim, é por aqui, é por ali. Pô, hoje vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Esse tratamento lá fora, pela experiência que eu tive... É muito individualizado, porque lá, né? eu acho que assim, até eu vejo outras pessoas fazendo aqui, são protocolos fechados. O meu não é protocolo fechado, é exatamente isso. Você chegou, eu recebo 100% dos pacientes. Pergunto o que ele quer e na hora, junto com as minhas enfermeiras, que são muito bem preparadas e capacitadas para isso, eu monto ali, naquele momento, o que o paciente precisa. Então, não é o mesmo protocolo que você for fazer para energia, não é o do outro, não é o do outro. O seu é o seu, o do outro é o outro. Não, isso é uma dificuldade. Isso ele briga comigo muito, porque eu acabo com o estoque dele. Não é questão de estoque, assim, eu como empresário, eu sou empresário, eu não sou médico, eu não sou da área da saúde, eu sou empresário. Então, o empresário, ele quer padrão. Então, eu quero ter protocolos lá
em padrões, Fechados. digamos assim, fechados, que eu consiga vender e oferecer de forma que eu não tenha que tira um negócio, bota um eu negócio, faço tira um isso o dia negócio, inteiro. bota um negócio. E eu já Aceitou. aceitei. Então hoje na clínica a gente não tem protocolo fechado. Todos os nossos protocolos são individualizados. Todo mundo que chega na clínica é obrigado a fazer exame e é obrigado a sentar na frente dela. Ponto. Esse é o modo que a gente trabalha. Se trabalham diferentes aí fora, não tem problema. A gente não trabalha dessa forma. Então eu não tenho... Rafa, eu quero o protocolo da recuperação muscular. Não existe. O que existe é o seu exame, o que ela, dentro da expertise dela, vai avaliar o que está em déficit ou não para você e vai te prescrever. Agora, nosso tempo está curto. Eu abri uma caixinha de perguntas que eu tô muito blogs. Tô muito blogs. Essa vida de blogs Agora, tá... Mas deixa eu só complementar uma coisa que eu me identifiquei muito com a doutora. Tem tempo ainda, um pouquinho, 20 minutos. É o quê? Tem 1 hora de programa? 55. Esquece isso. Eu já tô com o meu próximo Com na quanto sala tempo de... a gente ficou sem conversar, cara? Pô, toma uma cerveja aí, amiga. Eu falei com a Doc que eu... Cerveja tem Sem glúten. que eu me conectei muito com ela, por esse lado artístico dela, e tem uma frase que eu acho que combina muito com a senhora, doutora, que é do Jung, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mesmo. Quando tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. É E isso esse aí. atendimento humanizado da clínica, de falar pra você: não, peraí, não é todo mundo igual. Peraí, vem aqui. E aí, e a sua casa, tá legal? Como tá a sua família? Vai bem? Ah, então por aqui tem um caminho. Isso daí, e eu passo por isso um pouco na hora de replicar minha metodologia. É legal isso. Mas é bem básico, assim, mas eu costumo falar pros meus professores, que é o que você tá tentando fazer, tá? E que é muito difícil. Ela é o seu Manel da padaria que sabe o pãozinho quentinho da senhora Irene. E você replicar esse amor, esse carinho, esse Não toque... tem, não existe. Eu já abri mão. Não é por aí. Não é por aí. Se eu quiser criar um padrão, ou eu tenho que fazer outra clínica ou trabalhar com outra coisa. Com ela. E, não, tô falando uma boa. Não, não é eu sou ela. assim, eu sou Com ela como sócia. fora da caixa, não tem E jeito. dentro da clínica Flávia Velgar Cohen não tem protocolo Padrão. Não Óbvio, tem assim uma coisa muito superficial, mas não é o primeiro, não é o que vai te tirar de uma crise ou de alguma coisa mais assim. E pra me entendeu? emocionar tem que ser assim. Não, É isso. isso que você tá falando, perguntaram pra gente. A gente fez um podcast aqui tem umas 2 semanas como convidado. E aí perguntaram assim pra mim: se você pudesse falar da clínica em uma frase ou em uma palavra, o que é o legal. principal? Cara, a primeira coisa que me veio na cabeça, a gente ouve. E você vê, a gente, porra, cá entre nós, a gente não combina, a gente não precisa disso. A gente ouve, porque não é só você que fala. A pessoa chega lá, às vezes eu falo com ela: Flávia, pré-avaliação são 20 minutos. Passa 40 minutos, Você o cara cura tá a lá pessoa, dentro. às vezes, escutando ela. É isso. As pessoas precisam desse acolhimento, né? Sabe? Então eu tô ali hoje, graças a Deus, a gente tá com a clínica cheia. A gente já tá procurando um outro espaço pra ampliar e etc. Eu falo: Flávia, pré-avaliação são 20 minutos. Ela não consegue ficar menos de 40. Porque ela não vai ver só os exames. eu não Ela vai consigo. saber as queixas, vai querer saber do marido, vai querer saber da mulher, vai querer saber... Dos filhos, Às vezes a pessoa fala assim: eu tenho autoimune, não sei desde quando. Aí a doutora fala assim: você teve algum trauma? Pô, meu ano tal, foi ali, ó. Pum. Matou, ela pegou onde comer. Vamos pras perguntas? Desculpa. Ele vai botar Vai na conseguir tela, botar? mas já conseguiu. Vamos lá. Primeira pergunta, tá? De onde veio a ideia de criar o Mundo Makoto e o que inspirou e inspira ele até hoje? Ele, no caso, é você. Um minuto. Um minuto. 30 segundos. Então, Deixa eu ver se tem aqui também. Vou ver se tem pergunta aqui também. talvez a forma de pensar algo diferente do que... Não que eu não concordasse, mas que pra mim não fazia mais tanto sentido. Na época, quando eu decidi criar o Mundo Makoto, eu não quis criar ele surgiu de verdade, eu não queria, tá? Mas ele foi uma força, o Heriberto Leão fala isso, o Mundo Makoto é uma força da natureza que não deu pra segurar, ele aconteceu realmente. Pra quem não sabe, Makoto quer dizer verdade em japonês, Mundo Makoto. E na época eu tinha lido 3 livros que me influenciaram muito, que era o do Império Romano, da Disney e O Sonho Grande. São 3 livros que eu peguei meio que o que eu li dos 3 ali e mais o meu amor e criei o Mundo Makoto. Então, e o que eu espero hoje é realmente formar grandes atletas, não só de judô, mas atletas completos no grappling de uma forma total, mas como a gente falou no início do podcast, baita pai de família, um baita empresário, um grande advogado, tudo com muito Makoto. O que eles decidam fazer
que seja com Makoto. E eles nunca se esqueçam de onde eles vieram. Seja Isso com aí. verdade. Isso. De raízes e de asas, né? É legal. Ó, essa você já respondeu. Flavinha, canta essa aí pra ele, por favor. O que mais eles sentem que faz diferença positiva no dia a dia? Alimentação, suplemento, descanso. Hoje em dia, junto com a suplementação, acho que o sono pra mim Cara, é eu fundamental. ia falar isso. Depois que eu cheguei na idade que eu tenho hoje, eu entendo qual a importância de uma boa noite de sono. Porque não E a adianta... noite de sono te fala pra onde você tá indo. Se você tá indo pra inflamação, se você não tá indo. Porque eu falo, outro dia eu gravei um reel sobre isso. A primeira coisa que eu sinto quando a minha doença tá querendo entrar em atividade é que eu tenho insônia. Eu começo a dormir mal. Acordar picado. Primeiro, acordar picada, aí começa a acordar 2, 3 vezes por noite. Então, hoje, assim, uma boa noite de sono, acho que é o principal. Sim. E é o que menos as pessoas têm, né? Exato. Ninguém dorme bem, cara. Ninguém não, E né? Mas quantidade poucas não é qualidade pessoas, também. exatamente, cara. E como tomar um remédio pra dormir, né? O sono, como tomar um remédio pra dormir? O sono, hoje em dia, eu tive uma última grande inflamação, foi antes de uma luta. Isso muito meu corpo falando, né? É engraçado, eu faço um tratamento que é bem legal, uma terapia, uma medicina bioenergética, que é o BEM. Isso é muito legal. Pô, Ainda vou isso lá é- fazer uma sessão completa. Eu já Isso fiz, já é- recebi algumas. Se talvez o que Eu daí quero ajudou, conhecer. Isso daí foi um ponto Eu vou fazer. de virada na minha vida. E trabalhando, eu falei, cara, não sei o que aconteceu. Eu trabalho ainda questões psicológicas da infância, da síndrome do pânico, competindo, né? Eu ainda carrego coisas assim em mim, com certeza. E uma delas, eu falei assim, cara, mas minha cabeça estava muito boa para competir. O que que aconteceu? Por que que eu tive uma lesão? Por que que eu inflamei? E o ponto é, o seu corpo carrega memórias, tá? E ele sabe. Então, eu estava muito bem na competição, mas o meu corpo ainda tá rodando naquele modo de nervosismo, de carregar a mochila pesada para competir, e eu inflamei. O meu remédio, falei, doutor, inflamei, dorme o melhor que você puder. Tomei o ômega 3 lá, deitei, dormi 8 da noite, acordei 10 da manhã, desinflamado. Consegui competir bem. O sono, hoje em dia, tá ali nas cabeças O como sono é principal. principal. Última pergunta, tá? Gostaria de saber quais os principais ganhos que ele sentiu com os protocolos. Essa também já respondeu, Já respondi, mas... De novo, Pode consigo complementar. dar mais aulas com mais qualidade. Antigamente eu brinco, né? Na sexta-feira, na quinta-noite eu já virava abóbora. Hoje o meu melhor treino é sábado. É o meu treino mais forte. Ainda treino sumô no domingo. Enfim, fisicamente nem se fala. E eu senti uma diferença muito legal também nessa parte até no auxílio do tratamento da síndrome do pânico, da depressão, das inflamações que eu tive. Esse auxílio eu achei fundamental. Isso é tão importante. Eu vou complementar a pergunta dele. Essa pergunta é pro próximo convidado. Mas eu vou complementar essa pergunta dele. Você faz os protocolos na clínica, mas você também tem um acompanhamento de uso oral, de suplementação, né? Então, provavelmente esse link, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse link do tratamento, do protocolo que a gente tem lá, injetável e etc., com o link, o acompanhamento, não sei como você quer chamar, por via oral. Não, aí isso, o que eu faço? Eu defino junto ao paciente, né? Por exemplo, se o paciente fala, doutor, eu não quero tomar nada por via oral, não sou determinado, não sou disciplinado, quero vir aqui toda semana, de 15 em 15, uma vez por mês, para fazer tudo que eu preciso por via endovenosa. É uma possibilidade. Ele não, ele é um atleta de alta performance. Então, a gente faz o up, né? O boom, uma vez por semana, praticamente, que você vai lá, e ele tem a manutenção que ele faz do que ele precisa, do que o corpo dele precisa, do que a nutricionista também passou para ele, diariamente, né? Pós-treino, pré-treino, né? Até aquele que eu te dei ficou show, né? Pós-treino, pré-treino, alimentação, sono. Então, acho que é tudo um link só e a gente vai trabalhando de acordo com o que o paciente deseja. Eu, hoje, também, no meu dia a dia, eu faço uso de poucas coisas por via oral. Eu limitei a minha vida, né? Eu tenho, assim, limitei no que eu digo. Como eu tenho a clínica, eu já era usuária desse tipo de tratamento antes de eu ter a minha própria clínica. Eu fazia esse tratamento na clínica de um colega, então eu vi os benefícios em mim, na minha saúde, no meu corpo, na minha performance, em tudo. Então, hoje eu faço pouquíssimas coisas por via oral e o resto tudo por via intramuscular e ou endovenosa, de acordo com o nosso corpo, do que eu tô precisando, entendeu? E assim, cara, é incrível, né? Eu acho que é o futuro, na boa, assim, é o futuro. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, muitos estarão fazendo esse tipo de tratamento. Que bom que nós podemos fazer desde agora, né? E essa pergunta do Peter foi legal. O jejum, jejum foi um grande... um aprendizado, né?
somou muitos pontos na minha desinflamação. Muito. No tratamento de depressão, de síndrome do pânico ali. Foi bem legal. Eu também gosto. É difícil ainda eu aceitar, tipo assim, psicologicamente lutar em jejum, porque é um esporte de mudanças drásticas. Mas eu já fiz alguns testes. Mentalmente, você... Mentalmente, A gente vai não, trazer- pra a quem gente tem vai trazer doença um- autoimune, o jejum é uma Sim. metodologia de tratamento. Eu uso uma vez por semana. Eu uso também. Não, com o muita Peter informação. vai falar um pouco sobre isso, mas a gente vai trazer uma pessoa especializada, um nutrólogo, etc., para falar disso. Porque, assim, eu também, tá? Eu, na corrida, no pedal, na Correr eu bike... consigo... Eu tenho essa crença, isso é uma crença, eu acho, tá? De que eu não consigo em jejum. Mas, cara, tem vários estudos que já mostram que você consegue sim ter essa mas energia acho de do que fonte você de gordura precisa e também, etc, né? etc, etc. Eu Mas Depende a da luta- luta, depende de tudo, né? A corrida você É. consegue ter um Manter, cruzeiro ali. A luta com uma dinâmica de explosão de vai e volta. Eu faço esse teste direto. Treinando. Trarei um especialista Mas para mentalmente falar não. É. de benefícios da luta em jejum. Se você me manda um direct que você vai ser o próximo a sentar aqui para falar para esse Eu venho junto. mocinho. Eu venho junto. Não, eu sou defensor. Eu tá? sei, eu tô adoro. brincando. Eu também adoro. gosto. Muito, Cara, olha só. Quero te agradecer. Ah. Tipo o Jô Soares. Calma, imensamente. De verdade. Eu falo com a Poxa. Flávia isso, porque a gente, assim, tem pessoas fora da curva. Você é uma pessoa fora da curva. Mas você tem jeitos de ser fora da curva. Você é um cara fora da curva do bem, cara. Você tem sucesso em tudo que você faz. Só que você tá preocupado com cada pessoa. Você chega lá na clínica, cara, você fala com todo mundo. Você fala desde o dono da clínica até a pessoa que tá servindo o café. Aí você não fala assim, oi, bom dia. Você abraça todo mundo. Então, cara, continue sendo essa pessoa, essa inspiração que você é, não só no esporte, mas de vida. Você é uma inspiração pra mim. Te agradeço. Não adianta chorar agora que você vai ter que dar os últimos comentários. Passo a bola para a doutora Flávia. E depois você, por favor, faça seus comentários finais. Não, mas é desse engraçado, né? Da podcast. primeira vez que a gente se encontrou lá na clínica, já rolou uma Sim. sinergia, Já né? rolou Um até um olho arrepio, meio molhado, assim. até um olho meio molhado, aquela coisa que a gente sente que De bateu. quem passou parecido. Que passou, né? parecido e que tem uma história legal pra contar de vida, e é exatamente isso. Você é uma pessoa, né, do bem mesmo, e a gente vê isso no dia a dia, óbvio. É um prazer ter você lá com a gente. É um prazer botar você pra voar ainda mais, né? Se eu posso fazer isso, né? Se eu te ajudo de alguma maneira, eu fico muito feliz e muito grata. A vida realmente ela é uma roda gigante e a gente vai se reencontrando com as pessoas que fizeram parte do nosso passado e que têm histórias parecidas com a nossa. Então, estamos juntos. É um prazer ter você lá. Sempre que puder, estaremos lá para te receber e vibraremos com as suas conquistas sempre. Isso! É isso. Tem uma... Esse legal falou isso. Tem uma frase de um mentor, talvez hoje o meu maior mentor, que é o Fernando Reis. Ele falou uma frase que eu ouvi, que é o seguinte, nunca fale em ser você mesmo. Durante muito tempo, eu tentei não ser eu mesmo. Você é muito bonzinho, você é muito legal, as pessoas vão precisar em você, blá, 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 blá. A gente sabe como funciona. O mundo real também, e as pessoas que falaram isso não falaram pro meu mal, falaram para me proteger. Mas em determinado momento, desde a mudança no mundo Makoto, tornei professor, eu decidi ser eu mesmo, ao preço que custasse. E na verdade, a gratificação não veio naquela hora, ela tá vindo aos pouquinhos, cada vez mais. E eu guardei, se talvez que fique alguma coisa, que são essas duas que eu falei pra doutora, que eu me identifico muito com ela, que é quando tocar, sabe tudo, domine todas as teorias, mas quando tocar alguém, seja humano. E não fale em ser você. Tá? Não fale em ser você mesmo. Não tente mudar o pinim-pim-pim que Deus botou em você. Exatamente. Não, e eu digo, só para finalizar aqui, que depois de tudo que eu passei também, né, da doença autoimune, das coisas que a gente vai sofrendo e se modificando, até a gente ser a gente mesmo e ser aceitado do jeito que a gente é, eu digo assim, a vida me virou do avesso e eu descobri que o avesso é a minha melhor versão, entendeu? Então é sobre isso. Sejamos nós mesmos sempre, né? Obrigado Obrigada. muito, Rafa. Um beijo doutora, grande. por me acolherem e com certeza
Eu sou um catalisador, eu tenho 300 alunos, 500 com a minha marca, isso eu me torno uma pessoa melhor, mais disposta. Vocês também estão vibrando nessa energia, então 550 famílias estão agradecendo a vocês por me tornar um professor melhor. Ah, que Pessoal, bom. recebemos aqui Beijo. o Juliano Leon e vou pedir para vocês deixarem nos comentários sugestões e ideias para os nossos próximos episódios. Tchau, Valeu. tchau. Beijo.